Obrigado a todos pela presença. Queria agradecer, além do convite, agradecer à comissão organizadora pelo convite, parabenizá-los por mais este evento, e é um grande prazer estar com vocês. Quando eu e o professor Zuccolotto conversamos sobre o tópico a ser coberto neste minicurso, e acertamos esse título, eu verifiquei que há uma apresentação preparada por editores da ACS, usada em eventos que a ACS promove no mundo todo, chamada ACS on Campus. E uma das apresentações da ACS on Campus é sobre editoria e o conceito de revisão por pares, peer review. Então, eu vou usar esta apresentação da ACS, eu utilizei em outras ocasiões, porque ela é completa para aquilo que nós queremos para o minicurso. Então, a primeira coisa mais relevante de dizer é ressaltar a importância de revisão por pares. Principalmente nessa época de fake news, em que é cada vez mais relevante verificar a autenticidade e a certificação das informações que nós recebemos, é essencial usar informação que seja certificada, como é o caso das publicações que são avaliadas por pares. Então, este procedimento, que é custoso, ele custa muito caro, porque envolve muita gente para a editoração, ele é custoso, demanda muito trabalho de vários atores, nós vamos mencionar alguns aqui, mas é essencial para a qualidade da ciência que se gera no mundo, e sempre pensando, ciência e tecnologia só fazem sentido para melhorar a vida da sociedade. Então, a gente gera ciência, gera conhecimento para que a vida de todos os humanos possa ser melhorada. Então, a revisão por pares eu não preciso explicar, porque eu acho que todo mundo conhece aqui. Quando os artigos são submetidos para revistas, os editores enviam os artigos para que revisores, para que assessores possam dar o parecer. Nós falaremos em detalhes sobre esse procedimento. Uma coisa, tem um pouco de altruísmo nesse tipo de trabalho por parte dos revisores, porque, com raríssimas exceções, o trabalho de revisão por pares é feito como voluntário, gratuitamente. Os revisores não recebem nada para dar pareceres. Então, é o que eles chamam, o que se chama aqui de pay it forward. Quer dizer, um pesquisador está usando parte do seu tempo, do seu trabalho, para fazer revisão, na expectativa que depois outros pesquisadores farão o mesmo com o trabalho dele, e com isso garantirá a certificação da qualidade do trabalho que ele fez. O que eles chamam em inglês de scientific integrity, ou seja, a precisão ou a veracidade daquela informação que é colocada nas revistas, é absolutamente essencial para que a gente tenha uma ciência que desenvolva adequadamente. Então, aqui estão os passos todos que um artigo percorre. Então, começa na submissão pelos autores, e para a grande maioria das revistas, eu acho que, no caso da American Chemical Society, todas as revistas têm um grupo de editores que vai inicialmente julgar se os artigos estão dentro do escopo daquela revista. Então, essa é a primeira barreira que os autores enfrentam, a primeira barreira que um artigo enfrenta, é passar por essa revisão. Só para dar alguns números, muitas revistas rejeitam, na ACS, em torno de 40% a 50%, dependendo da revista, pode ser até mais, todos os artigos são rejeitados nesse estágio. Para revistas como Nature e Science, eu não tenho dados precisos, mas certamente 80% a 90% dos artigos são rejeitados nesse primeiro estágio. Então, passar por esse primeiro estágio é difícil e demanda atenção para alguns aspectos importantes que eu vou ressaltar durante a palestra. Então, se
nesse primeiro passo, então, muitos artigos já são rejeitados. Eu vou falar um pouquinho mais das razões pelas quais esses artigos são rejeitados de início. E, quando não são rejeitados, os editores enviam para examinadores externos. O número de examinadores externos varia de 2, 3, 4, dependendo da revista. A revista da qual eu sou editor, nós, em geral, tomamos decisão a partir de 3 pareceres no mínimo. Então, no mínimo, 3 revisores externos são consultados para dar o parecer. Quando os editores externos fazem recomendações, eles não tomam decisão. A decisão é tomada pelo editor. E, após receber os pareceres externos, o editor toma a decisão, que pode ser rejeitar ou recomendar transferência para outra revista da mesma editora. Isso está cada vez mais comum. Pedir para que os autores revisem ou aceitem. A aceitação sem revisão é muito difícil, quase impossível. Eu não, como editor, ainda não tive nenhum artigo que passasse sem revisão. E artigo meu mesmo, eu acho que nunca tive um artigo que alguém, pelo menos alguns detalhes fossem pedidos na revisão. E, obviamente, no caso de revisão, os autores podem resubmeter. Nessa revisão, há aspectos diferentes. Por exemplo, se o editor recomenda uma revisão grande, major revision, ou minor revision, isso quer dizer que os autores têm um prazo relativamente curto para fazer a revisão do trabalho deles. Então, a expectativa é que, atendendo aquelas demandas dos revisores, o artigo será aceito. E, na resubmissão, principalmente na carta de encaminhamento, os autores têm que tentar convencer o editor a não enviar de volta para os revisores, inclusive para evitar que eles não encontrem outros defeitos do ponto de vista deles e dificultem a aceitação do artigo. Há uma outra modalidade, que não é de minor ou major revision, que é reject and resubmit. Então, o artigo é rejeitado com a recomendação de resubmissão. Isso varia de uma revista para outra, mas, em geral, nas revistas da ACS, são 6 meses que os autores têm para mandar uma nova versão. E o manuscrito receberá uma nova data de submissão. Que isso é para não contaminar as estatísticas de uma revista, porque, obviamente, um artigo que é rejeitado e vai ser resubmetido após muitos meses, o período até a aceitação final do artigo vai ser muito maior, porque serão muitos meses desde a submissão original. Então, são essas as possibilidades. Nós falaremos sobre elas, sobre cada uma delas. Então, a primeira delas, não aprovação pelo editor. Então, nós vamos agora começar a falar da crueldade do mundo acadêmico. O mundo acadêmico não é democrático, como vocês sabem, não é justo, certo? Não tem todas aquelas qualidades que nós gostamos de ver nos humanos. Essas qualidades, em geral, não estão presentes no trabalho de editoria. O trabalho de editoria é como de um médico de pacientes que estão com problemas sérios. Alguns escapam, mas a maioria não escapa e o médico não pode sofrer por isso. Bom, então, em geral, um editor toma a decisão se o artigo vai passar à frente ou vai ser rejeitado em minutos. Dependendo do tipo de editor, pode ser 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Não mais do que isso. O que quer dizer que o editor vai ver o título, o resumo, as conclusões na diagonal e ver as figuras.
um artigo com figuras lindas, belíssimas, e que você vê claramente que tem resultados muito bons ali, esse artigo provavelmente vai passar pelo editor, a não ser que ele esteja muito fora do escopo. Mas o título adequado e um resumo bem feito são essenciais, porque se o resumo não for bem feito, não tem nenhuma chance, não passa. E o editor já rejeita. Há várias cartas pré-preparadas das razões pelas quais você pode rejeitar um artigo. E isso é mais ou menos implacável. Aqui é interessante mencionar que, para algumas revistas, você tem diferentes tipos de editores. Revistas como Science e Nature contratam editores que são profissionais empregados pela editora. São, em geral, jovens, muitas vezes brilhantes, cientistas que fizeram carreira científica até o doutorado, ou pouco mais, pós-doutorado. Em geral, são pessoas brilhantes, mas que não têm muita experiência e não são pesquisadores ativos, porque eles trabalham em tempo integral na editora. Esse é um modelo que é usado principalmente para as revistas de muito alto impacto, como no Science e Nature, que tem suas vantagens, mas também tem desvantagens, porque quem toma a decisão tão importante é um editor sem experiência. Em muitas outras editoras, isso não acontece. Então, por exemplo, no caso da American Chemical Society, em todas as revistas, as decisões só são tomadas por editores que não são funcionários da CS, são editores, são cientistas, que estão ativos na área em que ele ou ela é editor ou editora. Isso tem a vantagem de que a decisão é tomada com base mais sólida, porque você tem um cientista atuante fazendo o julgamento do trabalho. Então, essa é a primeira distinção entre tipos de editores. Depois, tem categorias de editores. O editor-chefe de uma revista é o chefe da revista e ele tem muitas funções, entre as quais fazer a conexão entre a revista e a editora. Os editores associados, em geral, só têm um trabalho científico, eles não têm trabalho administrativo. O editor-chefe tem um trabalho administrativo também. E ele é que decide quando houver polêmicas ou quando houver algum problema. O editor-chefe também decide quem serão os outros editores. Daí ele convida outros editores por decisão dele. Então, o papel do editor-chefe é muito importante e é uma função de bastante poder. Depois, você pode ter, abaixo do editor-chefe, você pode ter o editor executivo, que é o editor que recebe um número de artigos e redistribui para os demais editores, inclusive para ele próprio. Então, no caso da revista Acesso Applied Materials and Interfaces, há 7 editores executivos. Eu sou um deles e eu, pelas minhas estatísticas, demoro 3 minutos para decidir se o artigo vai ser rejeitado. Eu não preciso mais do que isso. Então, eu decido se o artigo vai à frente e vai para algum editor, para mim mesmo, para outro editor, ou ele vai ser rejeitado a média de 3 minutos. Eu só demoro mais tempo, em geral, quando vêm artigos de autores que têm uma bandeirinha vermelha, que já foram flagrados com problema de similaridade de texto, ou possibilidade de plágio. Então, isso você tem que olhar qual o relatório da similaridade, e isso demora mais tempo. Mas, em geral, nos casos normais, eu demoro não mais que 3 minutos para decidir. E o que eu vejo, o título, para ver se está dentro do escopo da revista. Então, essa revista é uma revista para aplicação em materiais. Portanto, se não houver uma aplicação bem clara e mostrada, demonstrada nos resultados, o artigo não vai adiante. E a qualidade, o título ser adequado e a qualidade do resumo e das figuras. Então, é basicamente isso que eu uso para a primeira decisão. Então, o que os editores veem? Primeiro, o escopo é a primeira coisa. O mérito científico, que é julgado de maneira bastante indireta pela qualidade das figuras e do resumo. Se um resumo não for bem feito, não tem chance. E o significado. Aqui, para isso também, conta a carta de encaminhamento.
Porque muitas vezes os autores estão trabalhando em um assunto que já é bastante corrente, em que aparentemente não há muita novidade. Então, os autores precisam avisar o editor qual é a grande novidade no trabalho na carta de encaminhamento. Ressaltar esses aspectos. Porque senão o editor olha, esse é mais um trabalho sobre tal assunto, eu já vi vários na última semana nesse assunto, é mais um deles e eu não tem novidade suficiente para essa revista e, portanto, o artigo vai ser rejeitado ou transferido para uma outra revista. Então, o que os editores buscam nos artigos? O escopo apropriado, isso eu já mencionei. Então, é essencial que todos leiam as instruções daquela revista em particular, olhem artigos que são publicados naquela revista. Vê se na sua lista de referências há várias referências daquela revista, porque mostra que você tem mais ou menos o público-alvo. Se você vai publicar um artigo e você tem lá 40, 50 referências e não tem nenhuma referência que seja da revista para a qual você quer submeter, provavelmente o escopo não é o mais adequado. Então, essa é uma outra maneira de olhar. Depois, a outra coisa relevante é novidade. A novidade você tem que demonstrar no resumo, na carta. E aí tem uma coisa interessante. Não adianta usar muito superlativo. Novo, inédito, essas palavras, ou traduzidas para o inglês, nada disso ajuda. Então, o uso de palavras ou excesso de elogios ou de autoelogios para o trabalho não ajuda. É muito mais relevante você dizer serve para tal coisa ou é importante por causa disso. Dá a razão. Eliminando palavras que não somam. Então, adjetivos e advérbios são, em geral, ruins para isso. É melhor você adjetivar o seu trabalho dando a razão, do que usando adjetivos os mais floreados que pode ter. Nós recebemos mais ou menos 70% das submissões hoje vem da China. 70%. Então, é um número considerável. E a qualidade é bastante variável, tem muito boa qualidade, mas uma característica interessante é que os chineses são muito disciplinados no aprendizado, e se você diz alguma coisa, faça desse jeito, eles seguem. Então, não é incomum que haja um excesso de floreio nos artigos deles, né, por causa dessa expectativa de que usar palavras bonitas no inglês vão ajudar na avaliação do trabalho. Bom, a outra coisa que é bastante relevante isso não é parte dessa apresentação, mas eu imagino que talvez vai ser mencionado depois, amanhã, pelo professor Zuccolotto, que é o que você está transmitindo no artigo. Qual é a mensagem principal? Que tipo de contribuição? E não só uma quantidade de resultados, não só uma coleção de resultados. O que é mais essencial é qual é a ideia principal que você quer transmitir com aquele artigo. Então, um artigo científico não é pura e simplesmente um relatório cheio de resultados discutidos e apresentados. Um artigo científico tem que trazer o que é mais importante para aquela área e como aquele trabalho faz o campo avançar. Então, mencionar essas características é essencial para que o trabalho seja bem avaliado. Bom, a validade técnica é importante e aí isso depende muito da área. Então, para aqueles de vocês que trabalham, por exemplo, em dispositivos, há, para alguns tipos de dispositivos, uma lista de quais caracterizações os dispositivos devem passar para que o artigo seja aceito. Então, é importante que vocês demonstrem que conhecem a área e saibam enfatizar que
as metodologias empregadas são as corretas e que aquilo que é mais importante para mostrar que o resultado é sólido, que o trabalho é sólido, que as coisas mais importantes estão no artigo. E a qualidade. A qualidade inclui desde a qualidade do trabalho, das ideias, mas a qualidade do texto também. Então, essa tem sido uma missão, eu diria, quase uma cruzada de alguns de nós no Brasil e em outros lugares no mundo, para melhorar a qualidade da escrita científica. Então, essa é a razão pela qual nós achamos que o investimento na qualidade da escrita científica pode fazer muita diferença. Então, a qualidade do texto é muito importante. Bom, a pergunta, por que as revistas têm essa coisa terrível de rejeitar grande ou boa parte dos artigos logo no início? Porque o número de submissões é muito grande, o processo de avaliação é muito caro e não é possível você submeter todos os trabalhos para avaliação de pares. Então, isso realmente não é possível fazer. E também não vale a pena, porque em alguns casos, por exemplo, se o resumo está mal escrito e há muitos problemas no inglês, não tem razão nenhuma para você seguir à frente com a avaliação desse artigo, porque ele não pode ser publicado. Aliás, para o bem dos autores, porque a última coisa que você quer é ter um artigo seu ruim publicado, porque isso pode danificar a sua reputação, pode impedir que você tenha posições importantes, que você seja citado e assim por diante. Num dos eventos da Session Campus, o professor Frank Kina, que é também editor de uma das revistas da CS, disse que ele, ao contrário do que a gente recomenda aqui, que não deve sugerir amigos como revisores, ele disse assim, não, eu sugiro meus amigos por revisores, porque eu tenho certeza que os meus amigos não vão me deixar publicar coisa ruim. São meus amigos, eles veem, pô, isso aqui está mal, isso não pode ser aceito, o Frank não pode publicar esse artigo, porque isso aqui não está certo, ou aquilo não. Então, ele diz que manda para os amigos, porque ele confia que os amigos não vão deixar ele publicar uma coisa ruim. Certo? Bom, então, há muitas razões para você ter que, ou para as revistas fazerem essa triagem inicial, e a maior delas, eu acho que é o número de submissões. Bom, como os revisores são selecionados? Essa é uma tarefa difícil e hoje, felizmente, há ferramentas de busca muito eficientes que permitem encontrar revisores. Então, a primeira coisa é que o editor pode, como é especialista na área, saber de pesquisadores, amigos ou conhecidos, que podem fazer uma boa avaliação daquele artigo. Mas isso não é suficiente para o volume de submissões. Não é possível só que o editor confie só naqueles que ele já conhece. Até porque, mesmo sendo especialista naquela área, a diversidade de trabalhos é muito grande. Então, é improvável que o editor seja especialista em todo tipo de submissão que ele recebe. Então, aliás, é quase impossível que isso aconteça. Então, o editor precisa confiar, ou precisa ter outros mecanismos para escolher os revisores. Bom, são vários. Um deles é pedir para que os autores sugiram revisores. Essa é uma medida bastante interessante e ela demonstra também a maturidade e a confiança que os autores têm no trabalho deles. Porque se os autores sugerem só os vizinhos de sala ou de departamento como revisores, isso mostra que eles não têm muita noção de como deve ser um processo sem conflito de interesses de revisão e provavelmente não conhecem as pessoas mais importantes da literatura que deveriam avaliar o trabalho dele. Então, a primeira coisa é que você tem que escolher bem os revisores. Escolher especialistas na área, gente que é bem reconhecida, porque isso, com variedade, não pode ser todo mundo de um mesmo lugar, porque isso demonstra para o editor
que os autores sabem o que estão fazendo, certo? Além de ajudar os editores a fazer escolhas melhores. Então, por exemplo, eu seleciono da minha lista inicial, eu seleciono sempre 2 revisores que foram recomendados pelos autores, desde que as recomendações sejam razoáveis. Então, por exemplo, se um artigo da Coreia só tem sugestão de revisores coreanos, eu não pego nenhum deles. Então, foi uma perda de tempo dos autores mencionar. Certo? Mencionar ou sugerir aqueles nomes. Lógico que há que se evitar, não pode ser colaboradores que fazem revisão, não podem ser quem tenha conflito de interesse, né? Bom, além da recomendação dos revisores, os editores têm mecanismos de busca para achar novos revisores e muitas vezes olham na lista de referências. Então, você ter no seu artigo uma lista de referências bem com referências recentes, que isso é importante, né? Não dá para a gente tentar achar revisor de um artigo que foi publicado há muito tempo. Se são referências relevantes e recentes de autores importantes, esta é uma fonte boa para o editor encontrar revisor. E há agora os mecanismos de busca, alguns com alguma inteligência. Então, no caso das revistas da CS, você pode colocar palavras-chave, você pode buscar um revisor pelo e-mail ou pelo nome, se ele estiver no banco de dados, você encontra, ou usar palavras-chave e aí o sistema retorna uma quantidade grande de autores e revisores de artigos relacionados àquele tema. Então, não é tão difícil fazer a seleção. Não é tão difícil encontrar. É mais difícil você saber se aqueles revisores vão ser bons revisores. Isso não é um instrumento bom ainda, ágil, mas com o tempo provavelmente vai acontecer a partir dos sistemas de inteligência artificial que estão sendo desenvolvidos por várias editoras. Então, no futuro vai ser possível descobrir quem é bom revisor, quem não é, que tipo de, se ele é duro ou se não é, mais ou menos como você pode fazer hoje com o julgamento das redes sociais, né? Descobre quem é quem, varrendo as informações de redes sociais. Isso vai ser feito também para o trabalho de revisão. Como que o editor toma a decisão? Bom, eu mencionei antes que os revisores fazem recomendações. As decisões são tomadas pelo editor. Essas decisões, bom, lógico que ele tem que levar em conta os pareceres. E eu vou, daqui a pouco, mencionar para vocês como é um bom parecer. Qual é a estrutura de um parecer que é útil para o revisor e para os autores também. Mas o primeiro ponto é o parecer dos revisores. Se todos os pareceres forem favoráveis, é muito provável que o editor vai tomar a decisão de aceitação do artigo. Se os pareceres forem desfavoráveis, aí é também muito provável que o artigo será rejeitado. Bom, mas não é incomum que haja relatórios inconsistentes ou conflitantes entre si. E aí o editor tem que tomar a decisão do que fazer, qual que ele vai escolher. Nesse aspecto, eu acho que as revisões dos pareceristas que são mais detalhadas são mais úteis e provavelmente ganham a briga na decisão do editor. Bom, as possíveis decisões eu já mencionei naquele fluxograma anterior. Bom, você submeteu o artigo, voltou os pareceres, voltou a decisão do editor com os pareceres. A primeira coisa que eu sempre digo é: tente usar da melhor forma possível os pareceres dos assessores, mesmo que o artigo tenha sido rejeitado. Na minha experiência, já de alguns anos, recebendo pareceres, não só como editor, mas também como membro de coordenação na FAPESP, que eu fiquei por 9 anos, a minha
minha experiência tem sido que a maioria esmagadora dos pareceres é impessoal. Não é pessoal, não é contra o solicitante ou contra os autores. A maioria é impessoal. Aliás, tem casos interessantes, porque nesses anos que eu fiquei na FAPESP, algumas vezes, não muitas, talvez umas 4 ou 5 vezes, solicitantes pediram veto a algum assessor, possível assessor, porque tinha certeza que era aquele assessor ou assessora que estava perseguindo. E em todos esses casos, são poucos, não dá para ver estatística, em todos os casos os solicitantes estavam errados, não era aquela pessoa. Meu Deus, não manda para fulano de tal, aquele carrasco, aquele tal, terrível, que me persegue desde não sei quando, mas não era aquela pessoa. Então, em geral, os pareceres são impessoais. A gente tem que levar a sério, reflete um pouco, ver se quem sabe o parecerista não tem razão e você pode até melhorar o trabalho. Né? Então, primeiro, ler com muitos cuidados, tentar compreender os comentários, né? Fazer o que os assessores estão pedindo. Não é uma boa política brigar com o assessor, muito menos com o editor. Certo? Então, tem até alguns comentários sobre isso. E, obviamente, manter o tempo. Né? Se você tem um prazo de 3, 4 semanas para submeter a nova versão, você tem que tentar obedecer aquele prazo e, se não for possível, pedir uma extensão. Tudo isso feito de maneira muito educada. Bom, quando você responde os pareceres, além de dizer para o editor quais foram as principais modificações que foram feitas, o que é mais essencial na modificação, nas mudanças feitas, é necessário responder ao editor e aos referis todos os comentários, ponto por ponto. Lembrando que o seu objetivo é fazer com que o editor tome a decisão de aceitar o artigo sem mesmo mandar para os revisores. Quando há muita revisão para ser feita, em geral o editor não aceita, primeiro porque tinha muita coisa para ele conferir, então é mais fácil ele mandar para os assessores, para os revisores, para os referis conferir, então é mais simples para ele fica mais confortável e dá menos trabalho. Mas, em geral, se as modificações não forem muitas, é importante que os autores mencionem cada alteração que foi feita e respondendo claramente, e respondendo diretamente. Se você não pode responder diretamente, diz porque não pode. Não adianta só desviar do assunto, porque todo mundo sabe ler, né? O editor sabe ler e o revisor sabe ler e vê que você está fugindo da questão, porque você não tem uma boa resposta. Se não tem uma boa resposta, tem que dizer. Por exemplo, se nos pareceres são pedidos novos experimentos e você não pode fazê-los, você tem que mencionar. Lógico que aí tem que ter um pouco de tática, né? Dizer, eu não posso fazer porque eu não tenho equipamento, em geral não é bom, porque nós estamos competindo com os chineses, que têm todos os equipamentos possíveis e imagináveis. E aí, então, ele vai dizer, tudo bem, você não tem, você não publica. Então, quer dizer, justificar por que você não vai atender um pedido dos referis tem que ser muito bem feito. Né? Aí, a outra coisa que você tem que sempre ser muito respeitoso nessas respostas, porque ainda que haja algum referi, ou mal intencionado, ou mal educado, você está escrevendo para o editor que não tem nada com isso. Certo? O editor não tem culpa se algum referi foi muito mal criado, ou diz que seu trabalho não serve para coisa nenhuma, ou que não presta para nada, ou que aquilo já foi resolvido há 50 anos e que não tem nenhuma novidade. Não é o editor que disse aquilo. Então, você tem que ser muito cuidadoso na resposta. Da mesma forma, para aqueles de vocês que já são referis ou que possam vir ser referis, é essencial ser preciso, educado, respeitoso, porque os autores não sabem
quem você é, mas o editor sabe. Então, não adianta querer esconder atrás do anonimato, porque esse anonimato não existe para quem é mais relevante que o editor. O editor é sempre mais importante que os referis, porque os editores é que tomam a decisão. Certo? Então, se você tiver um editor que vai com a sua graça e ainda conseguir bons revisores, esse é o sonho de qualquer autor, né? Bom, então, alguns erros que devem ser evitados quando você está respondendo. Por exemplo, dizer que o revisor não entende do assunto, certo? Aí o editor pode falar assim, bom, mas você mesmo que sugeriu, né? Então, certo? Então, o editor não vai falar isso para não denunciar, mas vai pensar, fala assim, então você sugeriu um cara que não era especialista no campo, então você também não deve entender muito. Então, a outra, que o editor não entendeu o que você estava querendo dizer. Bom, se o editor não entendeu, provavelmente os leitores também não vão entender, você não vai ter o artigo aceito. O artigo tem que ser compreensível, tem que ser claro, não pode ter ambiguidade. Então, dizer que o editor ou o revisor não entendeu o que você escreveu é péssimo, porque a primeira coisa que você tem que fazer, não, olha, eu estou corrigindo, espero que fique compreensível e tal, não vai reclamar que ele não entendeu, porque se ele não entendeu, é o que não estava bem feito. Ainda que ele estivesse errado, mas do ponto de vista da argumentação, se alguém diz que não entendeu e alguém é um referi, é porque não está bem feito. Então, você aceita o comentário, ainda que faça pouca modificação. Troca uma outra palavra. Se você acha que não estava, que afinal aquele comentário não era apropriado, você faz uma modificação cosmética e diz que fez, para deixar todo mundo satisfeito. Mas não vai enfrentar o assessor, justamente por causa do que está dito aqui. Outra coisa, o revisor está errado e não merece uma resposta. Ele está errado, eu não vou nem responder. Bom, isso não adianta nada, né? Você tem que explicar para o editor o que é o certo. E a implicação tem que ser que o revisor estava errado. Sem você ter que dizer. Ou usando palavras, usando aqueles eufemismos todos, né? O revisor não percebeu tal detalhe, aí você explica, né? Em vez de dizer ele ou ela está completamente errado. A outra coisa, esse é um argumento que muita gente usa. A revista ACS Applied Materials and Interfaces exige muita novidade, porque senão não aceita. Inclusive porque tem uma patrulha dos autores. Autores escrevem para o editor-chefe dizendo, se você acabar de aceitar esse artigo aqui, mas recusaram o meu, que é muito parecido. Tem uma patrulha. Então, o editor-chefe vive pedindo para a gente ser muito cuidadoso com isso. Se não tem muita novidade, não aceita, justamente por esse motivo. Eu recebi, há um tempo, um parecer de um revisor, que eu mandei um artigo para ele, e ele respondeu furioso, antes de mandar o parecer. Ele respondeu furioso porque ele disse que tinha um artigo que ele tinha submetido, que era naquele mesmo assunto, parecido, e que tinha sido rejeitado sem mandar para referir. Não era por mim, era por um outro editor. E aí o cara está dizendo, vocês não têm consistência na decisão, não sei o quê. Bom, eu tive que engolir aquilo, eu não tinha culpa, que o outro, talvez eu devesse ter rejeitado o artigo a priori, mas eu decidi não fazer. Depois eu rejeitei, porque o parecer que ele mandou era um parecer terrível, ele tinha um pouco de razão e o artigo não foi aceito. Mas ele já ficou bravo só de ter recebido o artigo para dar parecer, de o artigo não ter sido rejeitado a priori. Então, veja, tem essa patrulha também. A patrulha dos próprios autores. Então, o argumento de que alguns artigos similares foram publicados na revista, pode dizer, o escopo está certo, mas ele pode dizer, foram publicados, justamente, já não tem grande novidade, então o seu artigo não vai ser aceito. Então, não é um bom argumento. Bom, o que fazer se o artigo foi rejeitado? Aí ele diz assim,
até os editores têm artigos rejeitados. É lógico que tem. O Rui estava mencionando o número de artigos. É que ele, e eu nem tenho esse número, se ele tivesse contado o número de rejeições que eu já recebi, vocês todos saíam daqui desesperados. Porque para cada artigo ser aceito, muitas vezes ele já foi rejeitado 2 ou 3 vezes. Então, o número de rejeições que a gente recebe é absolutamente astronômico. Não tem nada errado de você ter artigo rejeitado, até porque, se nenhum artigo seu é rejeitado, é provável que você não está sendo suficientemente audacioso na escolha das revistas. Certo? Porque se tudo que você faz é aceito, você fala, bom, então a minha ciência é tão boa que eu vou publicar nas revistas de maior impacto possível. E lá não vai ser fácil ter todos os artigos aceitos, quer dizer, não existe isso. Então, se todos os seus artigos forem aceitos, tá bom, mostra que você está fazendo boa ciência, isso é verdade, mas você não está sendo audacioso, porque você tinha que ter um pouco de rejeição. Então, não se desesperem com rejeição. E aí, primeiro, antes bom, pode xingar todo mundo em privado, né? Xinga o editor, xinga os autores, mas depois reflita se, afinal de contas, aqueles pareceres não podem te ajudar. Se os pareceres não são corretos. Se realmente você não podia fazer um trabalho melhor, ou se a evidência que você está mostrando ainda não é suficiente, e, portanto, você precisa fazer mais coisas. Né? E é lógico que você pode usar esses comentários para melhorar o artigo e submeter para a própria revista ou submeter para outra revista. Bom, briga. Quanto é que eu devo brigar com a mesma revista na resubmissão? Eu, em geral, brigo pouco, porque não tenho estômago para ficar brigando e insistindo com um editor que ele deve tentar aceitar um artigo. Mas tem horas que você vê pela decisão que vale a pena uma resubmissão, porque você diz, olha, eu consigo, embora o artigo tenha sido rejeitado, nós conseguimos responder a todos os questionamentos e achamos que ainda vale a pena. Então, você pode ainda tentar uma vez resubmissão mesmo depois de ser rejeitado. Bom, como é que você se torna um revisor? Bom, a primeira coisa é fazer boa ciência, publicar bem, porque o seu nome fica conhecido. Você também pode dizer que é voluntário para a revista, escrever para editores e dizer, olha, eu estou disponível para avaliar artigos nessa área e isso o editor pode convidar. Se isso acontecer, principalmente para os jovens, tem que fazer um trabalho muito bom, que é para o editor depois saber que você é um revisor cuidadoso. Eu nunca perguntei para o editor-chefe da minha revista por que ele me convidou para ser editor. Mas talvez possa ter sido porque ele era editor de uma revista há muitos anos e vivia mandando artigos para mim. E eu lembro que, uma época, a minha taxa de rejeição era de 90%. Eu rejeitava quase tudo que ele me mandava. E eu comecei a perceber o seguinte, é que ele olhava aqueles artigos, era uma época que os artigos não eram rejeitados a priori. O editor quase sempre mandava, eu estou falando isso há 20 e tantos anos, né? O editor sempre mandava os artigos para revisão. E aí eu via que sempre tinha artigo com complicações, o texto não estava bom. E aí meus pareceres eram sempre duros e enfáticos para rejeição e os artigos eram mesmo rejeitados. Então ele deve falar assim, essa é uma pessoa em que eu posso confiar e pode ter sido por isso que ele ficou com o meu nome na memória e depois me conhecia, um dia pôde me chamar para ser editor. Então, você pode dizer, mostrar interesse, e o resto é fazer boa ciência. Não adianta forçar muito. Com o tempo as coisas vêm. Né? Agora, aqui não tem um slide, como é que eu faço para ser editor? Né? Eu não tenho esse slide. Mas isso é uma coisa que eu acho que as pessoas não devem fazer. Certo? Ninguém deve falar assim, bom, como é que eu faço para ser editor da sua revista? Porque esse é o tipo de oferecimento que não vai pegar bem. Certo? Então, para quem vai fazer uma revisão, a estrutura de um bom parecer para os editores e também para os autores. Você vê aqui os itens. Primeiro,
um resumo do que tem o manuscrito. Qual é o assunto? Você tem que lembrar que o editor, ele recebe os pareceres algumas semanas depois de o artigo ter sido enviado por ele. Então, ele já faz um tempo que ele leu aquele artigo, ou leu o resumo. Ele não lembra. Então, é importante que o parecerista coloque em contexto o que o artigo traz. Então, a primeira é um resumo do que traz o artigo. Da contextualização, fala do impacto, se for um trabalho que é muito restrito a uma área com possibilidades de impacto pequena, o revisor deve dizer isso. Fala do mérito científico, se a análise, se os dados estão bem apresentados e discutidos, se o trabalho tem mérito, a qualidade dos dados, a apresentação, se o texto está razoável, e, no final, uma recomendação. Você tem que recomendar. Certo? Recomendar pode ser aceito, mas precisa fazer tais modificações, ou não deve ser aceito, e assim por diante. É essencial que, se você acha que o artigo não deve ser aceito, tem que ser incisivo. Não mal educado com os autores, mas tem que ser incisivo. Olha, eu acho que não deve ser aceito por essas razões. E especificar as razões. Aqui, nessa anatomia, ou nessa estrutura de um parecer, não estão os comentários específicos de uma figura, de um resultado, que isso pode vir ao final. Certo? Então, você pode dizer, esses pontos é que embasaram o meu parecer. E aí você menciona quais são os pontos que não foram, que fizeram com que você fizesse um parecer favorável ou não. Bom, em todas as avaliações, tanto para agências de fomento como para as revistas, você tem um campo que é informação que é só para o editor. Então, aquilo que você está falando para os autores, não precisa dizer para o editor. Então, aquele campo pode ser deixado em branco, não precisa preencher, a não ser que você tenha alguma coisa especial para dizer para o editor. E as coisas especiais estão aqui, ó, que você não quer que o editor, os autores saibam. Então, por exemplo, tem a ver com conflito de interesses. Se você acha que pode ter a ver com conflito de interesses, mas você não está certo, então você vai dizer para o editor. Certo? Você pode ter revisado aquele artigo e você acha que pode ter algum problema de que o artigo já não foi aceito, ou os autores podem estar pensando em duplicar resultados e, portanto, tem um problema ético, então você quer avisar o editor. E se você também acha que outros artigos precisavam ser incluídos na discussão, mas aí você tem que ter certeza de que aquilo é relevante. E são artigos seus. Então, você não quer se mostrar para os autores. Você não quer dizer quem você é para os autores. Essa é uma regra que muitos referis não usam. Tem muitos referis que falam, elogiam o trabalho e tal, e dizem assim, mas você deveria mencionar tais artigos, uma lista. Artigos de quem? Dele, dela. Então, os autores logo veem quem foi o referi. Lógico que o referi, nesses casos, ele pode até achar que é bom, eu quero que os autores saibam quem eu sou, porque sabem que eu estou sendo bonzinho para o trabalho deles. Pode ser, mas isso não é ético e não é correto. E o editor está de olho. Você pode ficar bem com os autores, mas não vai ficar bem com o editor. Não há uma política clara, por exemplo, nas revistas da ACS, de evitar isso, porque isso é uma coisa muito complicada. É muito complicado. Mas não é bom. Não ajuda a reputação de ninguém pedir para incluir num artigo as suas referências. Você tem que evitar a todo custo. Chegando ao final. Como autor, como é que você encara? Primeiro, os relatórios, os pareceres, não devem ser pessoais. E, em geral, não são. Não podemos sofrer de ter artigo rejeitado. Quem diz, eu não suporto ter um artigo rejeitado, tem que repensar o que vai fazer na carreira. Não dá. Então, a gente tem que ter sangue frio para aguentar essas pancadas, né? E se fica nervoso, não responda na hora, né?
Ainda mais agora com o e-mail. Antigamente, você recebia uma carta, eu lembro, eu olhava no escaninho, quando vinha aqueles envelopes assim, tudo com as bordas vermelha e azul, né? Aí, então, era de pareceres de artigo de revista. Aquilo era uma emoção que você lia. Hoje tem menos emoção que vem no e-mail, mas eu não sei se é melhor ou não. E é lógico que a sua resposta tem que ser profissional, baseada em ciência e não em experiências pessoais ou opiniões. Lembrando sempre, o editor está de olho. Como revisor, tem que responder. Veja, todo mundo depende de celeridade na avaliação. Então, o revisor tem que ser rápido. Se ele não pode ser rápido, ele não pode dar um parecer no tempo que foi estipulado, ele ou ela deve pedir para não dar o parecer. O artigo tem que ser, o parecer tem que ser escrito com clareza, consubstanciado em argumentos científicos, não pode ser pessoal, tem que ser respeitoso, ainda que você ache que aquele trabalho é ruim, muito ruim, você deve escolher as palavras, certo? Porque isso aliás, é uma questão de respeito pelo trabalho do outro, né? Isso independente. Quer dizer, entra naquelas coisas que eu falei que o mundo acadêmico não respeita muitas das nossas, ou não segue muitas das nossas boas qualidades humanas, né? Que é muito implacável. Por outro lado, não tem nenhuma necessidade no meio acadêmico de você ser rude ou desrespeitoso com o trabalho de uma outra pessoa. Isso o revisor não pode fazer isso. E no caso dos editores, por exemplo, a nossa revista tem uma recomendação explícita do editor-chefe que a gente tem que ser muito educado e aguentar a pancada se vier dos autores. Autor é cliente, cliente tem razão. Então, você tem que aguentar. Lógico, você discorda dele, rejeita o artigo, mas não maltrata. Certo? Para terminar, para os jovens, tem uma ferramenta e um site que você pode ser treinado como um revisor. E aí recebe um certificado depois. Então, essa é bem interessante, porque todas essas dicas que eu dei aqui vão aparecer lá. Você vai fazer treinamentos para dizer como fazer as recomendações, como estruturar um parecer, e isso pode ser muito útil. Então, é uma ferramenta bastante útil, principalmente para o pessoal jovem, né, que está começando a dar pareceres. Bom, com isso eu encerro, agradeço enormemente a atenção de vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Osvaldo. O professor Osvaldo Novaes combinou comigo que iria encurtar um pouco a palestra dele para dar chance a um diálogo, a perguntas, que ele ia tirar dúvidas de todos vocês sobre essa matéria. Então, vamos começar com o primeiro candidato, aqui. Professor, muito bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Mostra para ele, por gentileza. Professor, como editor, o que o senhor acha que passaria perante a consciência de um editor de publicação científica quando, devido a verbas para publicação, deve-se fazer a escolha de uma obra, deixando outra que venha a saber depois que ela seria muito mais relevante? Um exemplo. Em 1686, foi escolhida a obra História dos Peixes em detrimento à obra de Isaac Newton, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que estabelecia os princípios da lei do movimento e da gravidade. Como que ficaria a consciência do editor? Sim. Porque parece que a obra do Newton ela só foi publicada graças a um amigo dele que emprestou um dinheiro para fazer essa publicação. Esses dias eu vi uma lista, acho que num post do Facebook de algum amigo, falando dos 6 ou 7 trabalhos que foram rejeitados e que depois deram origem a prêmio Nobel. Bom, eu não fico nem um pouco surpreso de um trabalho que ganha prêmio Nobel ser rejeitado, porque, em geral, é um trabalho que traz coisas muito diferente daquilo que se estava acostumado. É por isso que é tão inovador. Então, não é nenhuma surpresa que trabalhos inovadores que vão ter grande impacto sejam rejeitados pelas revistas. Por exemplo, eu fico imaginando se alguém que pela primeira vez é exposto às ideias da relatividade geral de Einstein,
Diz, isso não faz sentido nenhum, isso é uma maluquice completa, e isso aconteceu. Certo? Então, não é surpresa que trabalhos que venham a ter enorme impacto depois sejam rejeitados. Como é que faz o editor? Bom, o editor tem que ser uma pessoa conservadora e ele tem que pensar na própria pele. Então, o que vai acontecer? Se um figurão, digamos o seguinte, um prêmio Nobel submete um artigo que vem para eu ser editor. Eu olho aquilo ali, não vou rejeitar logo de início um trabalho no prêmio Nobel. Mando para revisor. Todo mundo diz que está bom, eu aceito o artigo. Daí uns meses ou um ano, descobre-se que aquilo tudo estava errado, que aquilo era um absurdo, que nunca podia ter sido publicado. Eu pergunto para você, alguém vai prestar atenção no nome do editor? Não vai. Vai dizer que é o prêmio Nobel que endoidou. Bom, então, esse é um exemplo. Agora, por outro lado, se eu aceito um artigo de um grupo completamente desconhecido, de um lugar remoto na face da Terra, e depois se descobre que aquilo está totalmente errado, aí ninguém vai pensar quem são os autores, mas quem é o editor. Então, você vê que o editor, por questão de sobrevivência, vai ser conservador. E não há nenhum remédio contra isso que você falou. Nenhum remédio. A não ser o que acontece mesmo é gente muito importante que consegue publicar quase qualquer coisa. Isso aí. Mas isso acontece o tempo todo, não há como você resolver esse impasse. O editor tem que pensar que ele edita centenas de artigos num ano e é essa média que conta, né? Ele tem que ficar torcendo para que, dentre aqueles artigos que ele editou, alguns vão ser muito importantes, vão ter impacto, e ele ficar torcendo para, quando tiver singularidade, sejam as positivas e não as negativas. Né? Bom dia. Bom dia. Queria agradecer muito pela palestra, agradecer à escola por proporcionar esse tema, porque, como ficou claro, né, são muitos aspectos que são fruto da experiência, né? Então, agradecer muito pelas dicas e orientações. Eu costumo dar muito parecer, eu atuo na área de educação em ciências, que é uma área interdisciplinar. E já fiz isso mais de uma vez, queria saber a sua opinião, de perceber que, como o trabalho envolve, às vezes, 2, 3 áreas diferentes, eu tenho condição de avaliar a originalidade na minha área, mas eu sinto falta de um segundo parecerista que avaliaria um outro tema específico. E eu costumo indicar isso, quando eu emito o parecer, como um comentário por editor. É pertinente, não é? Sim, é. Aliás, você faz isso de maneira perfeita. Você faz o comentário com o editor, para o editor, mas não para os autores. Porque, para os autores, você poderia desqualificar seu parecer e tirar sua autoridade. Então, se você está sendo crítica, por exemplo, com relação ao trabalho, mas você diz que não entende bem de algum aspecto, isso desqualifica o seu parecer. Mas, para o editor, você faz muito bem, até porque você guia o editor para que ele ou ela busque pareceres de áreas complementares. Então, é perfeito. Essa é o que deve fazer mesmo, é a melhor prática. Bom dia, professor. Bom dia. Trabalhos que sejam aparentemente desdobramento de trabalhos anteriores do autor, como, por exemplo, uma nova caracterização para um trabalho de mestrado que já foi publicado. A orientação seria de rejeitar e que tipo de argumentos utilizar para o autor e para o editor, no caso? Certo. Bom, a gente já tem até o texto pré-preparado para rejeitar artigo que é só a continuidade. Né? Então, você tem que... Bom, primeiro, se ele é só uma continuidade sem grandes contribuições, talvez seja melhor você não publicar aquilo. Faz mais coisas. Mas se é uma continuidade, mas você acha que tem conteúdo suficiente, então você tem que caprichar na carta para o editor, na menção, na introdução do artigo, que você tem que mencionar o que foi feito antes e diferenciar as novas contribuições do que já foi feito. Uma prática que, felizmente, não é muita gente que usa, mas é péssima, é tentar esconder o trabalho anterior para não ser pego. Mas não adianta, porque se ele for pego, aí, inclusive, é considerado como uma violação ética.
Então, tem até punição. Se isso for pego, por exemplo, na nossa revista, tem uma punição para o autor, porque ele fez um trabalho de continuidade e escondeu o trabalho anterior para não aparecer que era só continuidade. Então, se você estiver convencida de que o trabalho tem contribuições relevantes para merecer um novo artigo, tem que justificar isso, tem que pensar se a quantidade de ideias novas, não só de dados, é suficiente para um novo artigo. Né? E aí, explicitar isso claramente na carta e na introdução do artigo. Professor, eu fiquei com uma dúvida. O professor chegou a mencionar que não é uma boa justificativa falar que não teve acesso a equipamentos ou a laboratório, algo do gênero. Mas se essa é a realidade do Brasil e se muitas vezes a gente não tem acesso a algum tipo de equipamento, algum tipo de instrumento, qual seria o melhor argumento para colocar na falta dessa continuidade da pesquisa? Tem dois aspectos da sua pergunta. O primeiro é que a gente tem que tentar melhorar as nossas condições na medida do possível, buscar parcerias para ter aquilo que é necessário para fazer um trabalho de qualidade naquela área. Se não for possível, digamos que se requeira uma infraestrutura que é caríssima, a gente não tem chance e não dá para fazer parceria, então é melhor escolher outro tópico, porque aí você não vai ser competitivo naquele tópico. Certo? Bom, mas supondo que essa necessidade não seja tão relevante, ou seja, algo marginal, o melhor é você tentar verificar se não há uma justificativa técnica para prescindir daqueles resultados. Porque, por exemplo, se os resultados forem só acessórios à história que você está contando no artigo, então pode não ser tão essencial. Então, essa é a argumentação razoável. Diz, olha, esse tipo de resultado seria interessante, pode ficar para o futuro, mas ele não é essencial para o escopo do trabalho. Uma outra coisa também relevante é que, mesmo que você tenha o equipamento, mas isso vai demandar um novo estudo, então você pode dizer, olha, isso demanda um estudo completo, diferente, que é diferente do propósito desse trabalho e, portanto, não cabe. Essa é outra justificativa que se pode dar. Meu nome é Nayan, sou daqui da casa. Eu gostaria da sua opinião sobre o Open Access, os artigos livres, porque é um dilema, eu acho, porque eu sei que o processo de editoração envolve custos, talvez custos menores hoje, ou não, né? Isso eu queria a sua opinião também, porque não existe mais a impressão física dos artigos, mas existe esse dilema que, para ser Open Access, os autores precisam desembolsar, certo. A FAPESP vem estimulando isso, então eu queria saber sua opinião sobre... Certo. Bom, idealmente, o que seria ideal é que nós tivéssemos acesso aberto a toda a literatura, isso é o ideal. Mas só que você tem que verificar, aí tem que fazer contas mesmo. Qual é o custo disso? Porque vai custar e abrir mão de peer review não vale a pena. Porque você pode ter acesso aberto com repositórios em que praticamente não há uma revisão criteriosa dos trabalhos. Isso não vale a pena porque é como você espalhar fake news, certo? Ou próximo de fake news. Então, há alguns pontos que são essenciais. Primeiro, tem que manter a avaliação por pares, que é o melhor sistema que nós temos. O segundo, tem que verificar custos. Por exemplo, para o Brasil, pode não ser mau negócio que nós paguemos pelos trabalhos que nós produzimos, porque a gente produz relativamente pouca ciência, então nós vamos pagar pouco. Pode ser menos do que a gente paga de assinatura de revistas. No caso, eu só tenho números para a ACS, que foram me passados, eu não tenho para outros, mas no caso da ACS, o Brasil gastaria um pouquinho menos se a gente pagasse pelos artigos do que assinando todas as revistas. Um pouquinho menos, uma diferença que parece que não é representativa. E, obviamente, que se a gente melhorar a nossa taxa de publicações na revista da ACS, isso inverte, porque o preço das assinaturas não vai subir. Então, eu acho que o acesso aberto é o ideal, mas não adianta a gente pensar no ideal se não cobre os custos. Você tem que ver quem é que vai cobrir os custos.
Tem um outro aspecto muito importante, que é o seguinte: é uma expectativa completamente irreal de que acesso aberto seja muito democratizante. Porque informação não é caro, ou não é tão caro. Informação é relativamente barato, facilmente disponível. O que é caro é conhecimento. E você só transforma informação em conhecimento se tem bastante conhecimento. Ou seja, quem pode fazer isso? Então, por exemplo, você pode deixar toda a literatura acessível a alguns países que não têm uma estrutura de ciência e tecnologia, e eles não vão se beneficiar. Então, é um presente absolutamente inócuo. Então, ter toda a literatura à disposição de um país ou de uma comunidade quer dizer relativamente pouco, porque se nós não tivermos instrumentos e conhecimento para transformar aquela informação em conhecimento, nada vai adiantar. De maneira que, então, essa expectativa de que, por exemplo, a internet seria democratizante, vocês viram que não se concretizou. E nem se concretizaria se você faz um estudo de como funciona a transformação de informação e conhecimento e quão desigual é a distribuição de conhecimento no mundo. No mundo e mesmo no mesmo país. É uma lei de potência. Deve dar uma lei de potência à distribuição de conhecimento. Ela é pior e mais perversa do que a distribuição de renda. Porque, veja, distribuir renda, eu, em princípio, posso fazer. Se eu tenho muito dinheiro, posso distribuir para todo mundo, independentemente do que as pessoas saibam. Então, distribuir renda é possível. Mas distribuir conhecimento é muito mais difícil. Imagine se eu estivesse ensinando alguma coisa de culinária japonesa e estivesse falando em japonês. Quantos aqui, com os slides todos em japonês, quantos aqui poderiam aproveitar? Então, você ter uma distribuição mais equitativa, mais equânime de conhecimento é mais difícil do que até de renda. Então, eu acho, por exemplo, que essa discussão do acesso aberto, muitas vezes com essa ideia democratizante ou de ser para o bem da humanidade, é algo que pode ser bonito no discurso, mas na prática tem pouco efeito. É só um complemento sobre essa questão. Acesso aberto e revistas predatórias, não existe uma correlação direta, mas existe uma alta incidência, não é? Então, queria que você comentasse um pouquinho. Isso nós devemos evitar. Tem uma correlação entre acesso aberto e revistas predatórias, não é total, mas tem uma correlação importante. E as revistas predatórias têm que ser evitadas a todo custo, né? Porque ela é péssima para a reputação de um docente e ela é péssima para a ciência, né? Porque você pode publicar coisas que não têm nenhum significado, que só trazem poluição. Então, as revistas predatórias têm que ser evitadas, e isso é um fenômeno infeliz para a gente, né? Muito ruim para a ciência e tecnologia. Professor, eu gostaria de saber sua opinião a respeito de parecer de artigos científicos que apresentam dados de trabalhos que já foram divulgados em eventos científicos. Porque muitas vezes o trabalho ele é apresentado, mas também não é publicado, ou indexado, nem publicado completamente. Eu gostaria de saber como nós podemos nos posicionar perante a isso e como a gente deve agir no momento de dar parecer, por exemplo. Certo. Isso depende muito da política da revista. Algumas revistas exigem que o trabalho seja original e você não pode ter divulgado nem em eventos ou nem num seminário. Então, esse é o caso, por exemplo, de Nature e Science, que eles exigem que todo o material seja inédito. A maioria das revistas não tem essa exigência. Então, por exemplo, no caso das revistas da CS, não há nenhum problema de aqueles resultados terem sido apresentados num congresso. Nenhum problema. O que não pode é estar em anais do congresso com o texto praticamente igual. Isso não pode. Certo? Então se você está dando parecer e você percebe que tem um artigo que é muito semelhante ao que apareceu no anel de um proceedings de congresso, então você não deve recomendar a aprovação. Né? Professor, como editor, algum comentário quanto a revistas técnicas, artigos técnicos ou revistas científicas? Bom,
há hoje algumas revistas que são bem técnicas, principalmente para métodos. Algumas, inclusive, com bastante impacto, né? Então, se o trabalho é bastante técnico, e principalmente de metodologia, vale a pena publicar nessas revistas, porque você tem chance de ter maior impacto. Principalmente se essas revistas permitirem que você divulgue a metodologia em outros meios. Certo? Então, isso é importante. Agora, o trabalho técnico só faz sentido se for para proteger a propriedade intelectual, né? Ou se você tiver uma metodologia que pode ser muito útil para outros. Fora isso, não tem tanto sentido, porque é muito mais importante você ter resultado científico, né? Se a metodologia é relevante, você, com aquela metodologia obterá resultados científicos que podem ser publicados em revistas de qualidade, né? Obrigado, professor. Eu queria saber, num caso prático, como editor, sua experiência, artigos parte 1, parte 2, parte 2, parte 3, se você recebe, se é bem visto, e se for bem visto, e assim, para escrever, às vezes até a preparação do material é igual. Eu escrevo a introdução, a preparação, tudo a mesma coisa nas 3 partes. É uma dúvida que eu tenho, que eu não consegui nem com orientação resolver. Eu acho que está cada vez mais raro artigos parte 1, 2, cada vez mais raro, e na minha revista eu nunca vi. Por quê? Porque agora você tem support information. Você tem a informação suplementar. Então, tudo que não é essencial para a história que você está contando vai para a support information. Tem um caso interessante, pelo menos é o que eu soube de maior número, um artigo publicado na ACS Nano há alguns meses, em que tinha 400 e tantas páginas de support information. Porque era um estudo bem grande, que tinha parte clínica de testes biológicos, de microbiologia e assim por diante, e, portanto, havia muitos experimentos de controle. Então, o artigo devia ter, sei lá, 5, 6, 7 páginas e 400 páginas de support information. De maneira que, então, eu acho improvável que você tenha material para 2 artigos. O que é mais provável é que o principal da sua história vai num artigo, e o que é acessório vai para o support information, você não precisa do parte 1, parte 2. Porque se você está até repetindo, até a parte experimental é a mesma, não tem motivo. Eu entendo que muitas vezes você trabalhou bastante e tem 2 grandes lotes de resultados, mas, infelizmente, isso pode ser um artigo só. Bom dia. Professor, no início, o senhor comentou sobre uma chave do sucesso aí para ser aprovado. Então, disse que o título adequado e um resumo bem feito são importantíssimos. O que, na vossa opinião, vem a ser um título adequado e um resumo bem feito? Certo. O que tem que conter nisso então, vamos lá. O título tem que ser curto, mas não curto demais para ele poder contar a história. Não pode ser muito longo. Ele tem que ser incisivo, ele tem que dizer o que o trabalho faz. Certo? Bom, e o resumo? O resumo, eu acho que, será que o professor Zuccolotto é capaz de ele mostrar a anatomia de um resumo aqui? Acho que ele vai mostrar, né? E tem todas as dicas de como é que deve ser um resumo. Ele tem que ter contextualização, o gap, propósito, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Então, ele tem uma estrutura muito clara. Mas o que eu acho mais relevante, e esse é um exercício que agora eu peço para todos os meus alunos e colaboradores, e eu vejo que tem mais gente pedindo também, é que, quando você tem um projeto ou quer escrever um artigo, você tem que sintetizar a sua contribuição em uma sentença. Essa sentença guia todo o artigo. Ela deve ser refletida no título, ela deve estar na parte central do seu resumo, ela deve estar na parte central da sua discussão. É uma sentença só. Aí, para aqueles que dizem, mas como eu vou sumarizar tantos resultados em uma sentença? Eu lembro que, quando os prêmios Nobel são anunciados no final do ano, muitas vezes 3 grupos independentes, com trabalhos de décadas, ganham um prêmio Nobel compartilhado, e a razão pela qual eles ganham o prêmio Nobel é dita em uma sentença.
Se uma sentença dá prêmio Nobel para 3 grupos, é improvável que o seu trabalho não caiba numa sentença. Certo? Então, essa sentença tem que estar na sua cabeça o tempo todo, e você tem que escrever o seu artigo em torno da sentença, que é a contribuição principal. Uma salva de palmas para o professor Oswaldo. Obrigado.